como começar a organizar a escrita e a introdução. Gente, a organização da tua escrita é mais importante do que a escrita em si. Como assim, professora? Se tu não consegue planejar os teus elementos, se tu não consegue ter bem delimitado o teu tema, ter o teu problema de pesquisa bem claro, objetivos e metodologia, e também o sumário, na hora de escrever, tu te perde. E tu começa também te perdendo ao entender que tu tem que começar a escrever pela introdução. Não é essa a ordem da escrita científica. Por quê? A introdução, gente, apesar de ser um dos primeiros elementos que a gente tem no trabalho científico, vai ser a última, uma das últimas coisas que tu vai fazer. Porque a introdução, ela apresenta o trabalho. E não tem como a gente fazer uma introdução se eu ainda não tenho o trabalho pronto para apresentar. O que é a introdução? É a apresentação dos elementos, da forma como tu conduziu a tua pesquisa. Muito similar ao resumo, que, no entanto, o resumo vai ter um elemento extra, que são as conclusões. No resumo, tu coloca tudo que tem na introdução e mais a conclusão que tu chegou com a tua pesquisa. Dito isso, gente, para começar a organizar, primeiro, tu tem que seguir a ordem correta. A ordem correta de construção de um trabalho, que não é a mesma ordem que a gente vai ter quando a gente for ler o trabalho. Quando a gente lê o trabalho, a gente tem lá o título, o resumo, as palavras-chave, tudo isso em outra língua, normalmente, introdução, desenvolvimento, conclusão e as referências. Quando a gente vai escrever, a gente não começa escrevendo pelo título, pelo resumo, pela introdução. A primeira coisa é delimitar, escolher o tema, pesquisar sobre o tema e começar a escrever o desenvolvimento, que é a escrita em si do teu trabalho. Tu começa no capítulo 1, depois vai para o capítulo 2, para a conclusão, para a introdução e, por fim, título, resumo, etc. Tá entendendo o que eu quero dizer? Como que eu começo a organizar a escrita? Tu começa delimitando o teu tema. Tu começa estudando sobre o que existe na vida, né, nos autores, na doutrina sobre aquele tema, e tu começa a delimitar de que maneira tu vai organizar o teu trabalho. Com isso, tu vai delimitar um problema de pesquisa, que é o que eu vou responder. Tu vai dizer o que tu quer decidir, o que tu quer decidir não, o que tu quer encontrar com a tua pesquisa. Tu vai ter objetivos de pesquisa, não, eu quero dissertar sobre isso, eu quero abordar tal tema, eu vou conceituar tal tema. E com isso tudo, gente, delimitando ali a metodologia, planejando o que vai ter em cada capítulo, tu começa. Então, como começar a organizar? Primeiro, definindo os teus elementos, ok? Definindo o que tu vai fazer. Primeiro a gente planeja, depois a gente executa. E lembra, a introdução é uma das últimas coisas que a gente vai fazer no trabalho. A gente vai primeiro desenvolver toda a escrita, depois a gente vai concluir e então a gente vai fazer a introdução, certo? Então, para começar, primeiro, ler muito sobre o tema para conseguir delimitar um problema, para conseguir organizar os elementos e aí sim partir para execução. Não comece a escrever de qualquer jeito. A gente precisa de um planejamento, ok?